Então, eu não tenho medo não, mas não me considero uma boa motorista, tá? Tenho medo quando o caminhão passa na estrada do meu lado. Sabe, carro grande? Tenho medo de carro grande. Não gosto de ninguém muito encostadinho, coladinho. Tenho medo. E ter medo não é legal em nenhum aspecto da sua vida. Então, os psicólogos, os especialistas, né, nas áreas estão aí para ajudar a gente. E hoje a gente vai falar desse medinho que todo mundo tem o medo de iniciar, mas quem quer aprender a dirigir precisa, vai lá, faz uma vez, faz duas vezes, faz... Eu conheço uma amiga que ela fez 4 vezes, no dia que ela conseguiu, ela se ajoelhou lá e agradeceu. Então, eu estou aqui ao lado da psicóloga Márcia Matos, e ela vai dar dicas para a gente de como superar esse medo de dirigir. Olha, gente, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, 6% da população brasileira é afetada por esse que é considerado um transtorno. Não existe apenas um motivo para causar pânico ao volante, tá certo? Então a gente vai saber agora dos outros. Bom dia. Bom dia, Edna. É um prazer tê-la aqui para falar desse assunto que as pessoas até ficam constrangidas de falar, né? E não quer dizer que tem medo, mas tem, todo mundo tem, mas todo mundo precisa dirigir, né? Hoje é necessário. Hoje é necessário. Então eu queria saber de você quais são os maiores medos, porque eu citei um meu. A Lorena disse que o dela é geral. Agora é mais complicado, mas tem jeito, hein? E o meu também deve ter jeito. Que é o medo de carro grande, de uma carreta. Não tem aquela bitrem? Deus me livre. Paro na memória, espero ela passar. Então, mas o seu medo ainda é construtivo, porque você faz o enfrentamento, né? E tem pessoas que têm tanto medo que freia a oportunidade de avançar, né? Então, a maioria das pessoas tem medo de carros grandes, de subida, descida, que são aquelas ladeiras íngremes. Não, também tenho medo de ladeiras íngremes. Tem? Tem medo de estacionar, tem medo de estancar. Esse medo técnico, tem outros medos, que é o medo da decepção, o medo da agressividade, o medo do preconceito, sim, né? Isso tudo frustra, tudo, né? Isso provoca, né, uma frustração, fazendo essa frear, né? Frear esse desejo. Quer dizer, o desejo realmente não freia, mas a oportunidade, né, de ter essa atitude, de dirigir. Porque dirigir hoje não é banal, nunca foi. Sim. Dirigir. As pessoas tratam as pessoas da família, os amigos, como algo banal. Não sei por que você não dirige. Né? A pergunta vem assim, né? Carregada de uma certa ironia. Eu ouço muito isso. Até quando a gente está ficando com mais idade, né? Aí essa cobrança é maior. Então, poxa, por que você não dirige? Né? Então, não dirijo porque eu não tenho medo. Não ter carteira aí é outra coisa. Não tenho carteira, não dirijo. Né? Agora, assim, eu jamais iria pegar um carro e dirigir com medo, né? Sim, a gente porque não isso não vai fazer bem a você, você na outros, hora, né? Não tem um ato reflexo, você não está preparada para situações de estresse no trânsito. Só vou se estiver preparada. O risco de você ou do outro é muito propenso a acontecer alguma coisa. Então, né? Vamos lá. Dica número 1. Para quem tem um medo que é considerado, entre aspas, normal, está começando agora, tirou sua carteira, né? Tirou sua carteira, mas ainda tem medo de enfrentar o trânsito, porque uma coisa é você aprender a dirigir e outra é você, mesmo você tendo ido algumas vezes com o seu instrutor, mas você não anda todo dia e nem é no seu carro. Então, vamos lá, por favor, amiga. Edna, é assim, falar do medo de dirigir, a gente tem que ter uma certa classificação. Certo. Como, por exemplo, eu tirei minha habilitação, mas eu sei as técnicas de dirigir, mas na minha cabeça, as minhas cobranças, a minha autoestima não me deixa ir. E aí, então, como é que faz? Isso é um tipo de medo que merece terapia. Você não vai enfrentar
o trânsito com todas essas inseguranças, angústias, estresse, ansiedade, porque você não vai ser uma boa motorista, você não vai lembrar dos comandos técnicos. Então, primeiro tem que passar por essa fase da terapia, né? Esse é um ponto. O outro ponto passei, estou com a CNH, dirijo, e daqui a 2 anos acontece uma situação de estresse, não dirijo mais. É outro ponto que deve ser tratado. Como, por exemplo, eu estou com uma cliente que ela passou 2 anos dirigindo, mas de tanto o marido dela ser estressado no trânsito, ela começou a ficar nervosa. Quando ia dirigir? E não dirige mais, retornou agora porque está precisando, porque ela mora numa zona da cidade e vai trabalhar em mais 2 zonas, que é centro e leste. Então ela precisa dirigir. Mas ela disse que ela chora quando o marido dela coloca ela no banco. Nossa! Então, toda uma investigação para a gente trabalhar. Tem outras pessoas que, mesmo inseguras, com habilitação, elas seguem, têm a atitude, a ousadia. Elas querem muito, porque isso não está no emocional. Olha aí a diferença, Não né? está no grau emocional de complexibilidade para poder causar uma frustração. Então ela enfrenta e vai. Ela enfrenta e vai, ela é audaciosa, uma audácia positiva. Supera os possíveis medos, né? Agora eu jamais, como psicóloga, eu vou dizer para alguém que tem medo Para ir dirigir. ir dirigir. Eu jamais, mesmo porque... Isso é uma boa... Desculpa eu lhe interromper, mas essa é uma ótima fala. Por quê? Porque muita gente diz assim, não, vai, com medo mesmo. Você tem que meter a cara, se você tem medo, mas vá lá, você está começando, mas que isso, você tem que pegar o trânsito, vai. Também não é assim, Não né? é assim. Tudo tem um processo de saber até que ponto eu estou comprometida. Porque medo, todos nós temos, Claro. nós, pessoas como os animais. Temos o ato reflexo de medo e tudo, isso é normal. O que não é normal, que passa a ser patológico, são os medos que a gente não quer enfrentar. Bloqueia a atitude. Eu sempre digo, Edna, para tudo, a palavra máxima para mim é atitude. Isso. E, Márcia, dentro de tudo que você falou até agora, pode nos dizer, então, como é que você fez as classificações, né? Tem vários tipos de casos. Quando chega para você, que você faz essa avaliação, e aí, com quanto tempo uma pessoa pode, em média, porque eu sei que deve variar também, perder esse medo e começar de novo a querer dirigir? Você tem algum exemplo para nos dar? Por incrível que pareça, eu criei um método Mazda, né, um método acelerado para superar o medo de dirigir. E esse método é composto de uma consulta avaliativa, onde eu conheço o meu cliente, conheço a realidade dele, o dia a dia dele, as rotinas dele, o objetivo que ele quer dirigir, quem é que está incentivando? É o esposo? É a cobrança, a autocobrança? O que é? Para daí eu traçar aulas práticas de acordo com a necessidade e a possibilidade de encaixar sempre gradativamente a emoção e razão. Emoção e razão. Tudo é aos poucos, né? Gradativamente. Mas eu lhe confesso que em 8 dias, no meu método, que são 16 aulas, qualquer pessoa está dirigindo, mesmo com síndrome do pânico. É mesmo? No final, a gente faz uma sessão avaliativa e está tudo bem. Olha que massa. E está tudo bem. É porque 8 dias é um período
Eu imaginei que fosse muito mais. Não, Por exemplo, dependendo, claro, do não problema. tem o caso. Não, nessa parte, não. Nessa Independente do caso. Independente do caso, a não ser que a pessoa desista. Sim, aí é uma outra coisa, dela. aí é outra Porque coisa. dirigir, Edna, é assim. Às vezes você sabe dirigir, mas não quer pegar no volante. Tem gente que eu conheço que não é apaixonado pelo dirigir. Mas isso não quer dizer que ela tenha medo ou não. Simplesmente optou por não dirigir. Optou para não dirigir, é outro caso. Isso, né? Nós estamos falando de quem tem medo. E aí e você sabe se você tem medo ou não, né? Por que você não dirige? Então, em 8 dias, a pessoa consegue superar esse medo. Edna, por sinal, está virando livro, né? Esse meu método. Interessante. Vou lhe convidar para você estar no Dia do Autógrafo. Obrigada. Que é Supere-se, né? Muito bom. Então, tudo isso eu vou discutir, vou falar, vou comentar sobre casos. Muito bom. Né? Que a gente possa ajudar milhares de pessoas. Porque a gente pensa que é pouca gente, não, mas várias pessoas sofrem desse medo. Muitas mulheres, né? 6% da população brasileira. Sim. E aí a gente se pergunta, por que esse nível tão alto, né? Muito alto, Por que esse nível tão alto? 6% da população é muita gente. Sim. Então, assim, a gente tem que ver, escanear o diagnóstico de cada caso, né? Porque nós não podemos generalizar. Eu estava com uma cliente que disse assim, eu não tinha medo de dirigir, mas meu pai falava tanto que dirigir não era para mim, que eu terminei com medo de dirigir. Claro que a pessoa assimila, né? Acaba assimilando o que ela nem sabe que é verdade. Negativo. Exatamente. A gente costuma dizer que uma mentira começa assim, né? De tanto você dizer que uma coisa é real, sabe? Por isso que chega aí as fake news e tudo que veio junto com ela, acaba virando verdade, né? Para aquela pessoa virou verdade, de tanto que o outro disse. Eu fiquei aqui pasma de você falar do esposo o companheiro que ficou botando medo na esposa. Quer dizer, são vários casos, muitos casos. Se eu for lhe contar, muitos casos estão dentro desse perímetro familiar. Agora, a gente falou também do constrangimento. Quando a pessoa chega a te procurar, ela também, algumas devem estar bem constrangidas. E aí você também tem que fazer autoestima. Exato, baixa autoestima. E aí você também tem que fazer esse trabalho, quer Sim, dizer, de primeiro, exato, não é só um serviço, são vários, né? Não, é de reprogramar essa mente, essa pessoa, essa emoção. E lhe digo mais, eu ouvindo aí você me perguntar, os pensamentos negativos, nós nos acometemos de tantos pensamentos negativos, nos rotulamos tanto, que em cada frase eu percebo do cliente o quão o nível de baixa estima é. Já dá para você mensurar, né? Já dá para mensurar. Eu até recomendo a você que está nesse momento nos assistindo e que tem medo de dirigir ou medo de se expor ao trânsito, qualquer que seja seu medo de palestrar, alguma coisa que lhe freia crescer. A força mental, ela é a força motriz que te faz ir para frente. Então, não busque nenhuma relação que vá fazer o suporte emocional seu para a vida toda ou para todos os momentos. Você tem que criar independência. Serve, então, para tudo na vida, né? Para tudo, é uma ginástica. Edna, você pensar positivo e pensar negativo é uma ginástica. Você não educa seu corpo numa academia para ficar definido do jeito que você quer, e outras pessoas têm preguiça de ir à academia. Sim, outras pessoas vão, mas não estão lá, não é? Exatamente. Então, a nossa mente, ela precisa dessa academia. A gente tem que sempre pensar positivo, né? Dessa força que chama-se motivação e
mudar essa frequência do pensamento. Eu posso, eu quero, eu vou, eu consigo. Se eu não consigo só, é claro que é um desafio, vai conseguir com um especialista. Claro, pedir ajuda, né? Pedir ajuda.